Há uma forma de silêncio que não acontece do lado de fora. É o silêncio que se instala dentro da gente, quando algo em nós para de tentar ser ouvido. Talvez você conheça esse silêncio. Ele não grita, não quebra nada, não chama a atenção. Mas é o que sobra quando você para de esperar ser compreendido. Ele se disfarça de rotina, de produtividade, de está tudo bem. Mas por dentro há uma ausência de alma. Muitos de nós aprendemos, desde cedo, a funcionar, a seguir em frente, a acordar, trabalhar, cumprir papéis, sorrir nas reuniões, ser educado nos encontros, responder mensagens, cuidar da casa, dos outros, do mundo inteiro. E nisso, vamos nos perdendo. O corpo segue presente, mas a alma vai ficando para trás, vai se recolhendo, vai se calando. Essa dissociação sutil, quando a mente finge presença, mas o sentir já se escondeu, é mais comum do que imaginamos. E é cruel, porque a vida continua. O boleto chega. As crianças precisam. A comida tem que ser feita. Mas quem está cuidando de você? Quem está escutando o que você sente quando está sozinho, quando ninguém mais está olhando? A vida como sobrevivência funcional é um dos modos mais silenciosos de morrer em partes. Você respira, mas não vive. Produz, mas não floresce. E talvez nem se dê conta disso, porque te disseram que isso era normal, que crescer era isso mesmo, abrir mão da alma em nome do dever. Mas ninguém te contou o custo disso. Ninguém te contou que, ao se adaptar ao que te adoeceu, você também estava se afastando de si. Gabor Maté nos ensina que repressão emocional não é fraqueza, é sobrevivência. Reprimir o que sentimos foi, muitas vezes, a única forma que encontramos para continuar. Só que esse preço é cobrado no corpo, em forma de ansiedade sem nome, em forma de dores que os exames não explicam, em forma de exaustão crônica, insônia, crises de identidade. A alma grita onde a mente já se calou. Mas o que é a alma, afinal? Neste contexto, ela não é algo místico, distante, inatingível. A alma é a parte de você que ainda sente, que ainda sabe o que é verdade, que ainda chora com a música certa, que ainda se arrepia com o pôr do sol, que ainda se cala diante da beleza. A alma é a sua inteireza. E quando ela se ausenta, tudo vira meia-vida. Talvez você esteja vivendo essa meia-vida, com o corpo presente, mas com o coração escondido, com a mente ativa, mas com a alma em exílio. E talvez, até agora, você tenha chamado isso de vida normal. Mas e se isso não for normal? E se isso for apenas o que você aprendeu para não doer tanto? Há uma dor que é mais profunda do que qualquer crise. É a dor de não se sentir inteiro. E ela pode ser o início de um reencontro. O reencontro com quem você era, antes de precisar se proteger tanto. Nem toda ferida sangra. Algumas se escondem tão bem que até você esquece onde doeu. Mas o corpo lembra. O corpo não esquece o que a mente precisou silenciar para continuar. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde sentir era perigoso, onde demonstrar fragilidade era um risco. E então, algo dentro de você aprendeu a se desconectar. Não por escolha, mas por sobrevivência. Gabor Maté diz que o trauma não é o que aconteceu com você, mas o que aconteceu dentro de você em resposta ao que aconteceu. O trauma é o rompimento da conexão, a desconexão de si, dos outros, da própria alma. É como se, em algum momento, uma parte sua dissesse: se sentir dói, então melhor não sentir. E a partir daí, o corpo começa a se anestesiar. As emoções congelam e você segue, funcional, mas ausente. É por isso que, muitas vezes, sua dor parece não ter nome. Não tem um motivo claro, não tem uma causa óbvia.
É uma tristeza que aparece do nada, uma ansiedade que surge sem aviso, um vazio no meio da tarde, mesmo com tudo certo lá fora. Porque essa dor não vem de fora. Ela vem da ausência de conexão dentro. E há um engano comum nesse caminho: acreditar que paz é ausência de emoção, que estar calmo é não sentir nada. Mas a paz verdadeira não é anestesia, é presença, é permitir sentir sem se perder no sentir. A desconexão, ao contrário, te tira de si para te proteger da dor, mas também te rouba o prazer, a alegria, o amor. Muitos acabam buscando a espiritualidade como forma de escapar desse corpo ferido. Tentam transcender o sentir, elevar a consciência, atingir uma frequência onde não doa mais. Mas isso, muitas vezes, é só uma nova forma de fuga. A espiritualidade performática, que busca luz para não tocar na sombra, só reforça a desconexão. Porque você não se cura fugindo do corpo. Você se cura voltando para ele. Stephen Porges, com sua teoria polivagal, mostra como nosso sistema nervoso é moldado pela presença ou ausência de vínculos seguros. Quando não nos sentimos seguros, o corpo ativa estratégias automáticas de defesa. Congelamento, colapso, hiperatividade. São respostas inteligentes, mas que nos isolam do mundo e, principalmente, de nós mesmos. Essa ausência de um vínculo seguro com o outro gera, ao longo do tempo, uma ausência de vínculo com o próprio eu. Você começa a desconfiar da sua intuição, a duvidar dos seus sentimentos, a se calar diante do que é verdadeiro. E nisso, a alma vai se afastando. Mas há uma esperança silenciosa. Se a desconexão foi aprendida, a reconexão também pode ser. Se o trauma se formou na ausência, a cura nasce na presença. Uma presença amorosa. Uma escuta que não exige explicações. Um olhar que diz: você não precisa se justificar por sentir. Talvez sua dor não tenha nome, mas ela tem origem. E mais do que isso, ela tem caminho de volta. Porque mesmo congelada, a alma ainda sussurra e o corpo ainda escuta. Tudo começa quando você para e ouve. Há uma ideia silenciosa, plantada em muitos de nós desde a infância, que diz: para ser amado é preciso merecer. Não basta apenas existir, é preciso provar, ser útil, ser forte, ser correto, ser impecável. E essa ideia, repetida por olhares, por ausências, por exigências não ditas, vai criando raízes profundas e vira crença. Uma crença que molda identidades inteiras. Talvez você tenha aprendido a colocar os outros em primeiro lugar, sempre. A se calar para manter a harmonia. A sorrir mesmo quando doía. Porque, lá no fundo, havia esse medo infantil. E se eu não for suficiente? E se me deixarem? A alma, então, vai sendo condicionada. Passa a achar que só tem valor se cumprir papéis, se agradar, se for perfeita. Essa vergonha tóxica, que não grita, mas sussurra todos os dias: você não é o bastante. É uma das formas mais cruéis de desconexão, porque ela não apenas te afasta dos outros, ela te afasta de você. Você começa a esconder partes suas, a podar sentimentos, a controlar impulsos, a se vigiar constantemente. Não para crescer, mas para ser aceitável. E aqui surge uma armadilha sutil: tentar evoluir espiritualmente, como forma de se tornar digno. Buscar autoconhecimento para se consertar. Meditar para se livrar das emoções ruins. Ler, estudar, praticar. Não por amor, mas por autoabandono disfarçado de crescimento. É como se dissesse: talvez, se eu for mais elevado, mais consciente, mais puro, eu finalmente possa existir em paz. Mas a alma não responde a esse tipo de barganha. Porque a alma nunca exigiu que você fosse perfeito. Ela só queria ser ouvida. Gabor Maté fala da busca por aceitação externa como uma forma de vício emocional. E todo vício nasce de uma dor não vista.
Toda compulsão por aprovação revela uma ausência de amor próprio cultivado no silêncio da infância. Você não precisa merecer sua alma. Ela é sua. Sempre foi. E ela nunca te deixou. Apenas esperou, pacientemente, que você parasse de tentar se tornar alguém e começasse a lembrar quem você já é. A reconexão começa exatamente aí, no momento em que você se permite existir, sem se explicar, sem se moldar, sem tentar caber. Você não precisa se provar mais, nem para os outros, nem para si. Você só precisa se permitir sentir, porque há uma parte sua, silenciosa, intacta, essencial, que nunca foi quebrada, apenas esquecida, e ela não quer que você seja melhor. Ela quer que você seja inteiro. Por mais que a mente tente entender, é no corpo que a verdade mora. O corpo sente antes da palavra. Ele sabe antes do raciocínio. É ali, entre os tecidos e os silêncios, que a alma se abriga quando tudo o resto falha. E é por isso que o reencontro com sua essência não começa com teorias. Começa com toque, com presença, com escuta somática. Você pode fazer isso agora, se quiser. Não precisa mudar de lugar. Não precisa se preparar. Apenas leve suas mãos, com gentileza, até o peito, ou, se preferir, até o ventre. Sinta o calor da sua própria pele, o peso do toque, a respiração que se move, mesmo que trêmula, mesmo que curta. E então, sem pressa, pergunte: o que está vivo aqui dentro? Não há resposta certa. Não há exigência de cura. Apenas escuta. Você pode dizer para si mesmo, com ternura: eu te sinto, eu estou aqui. Esse gesto simples, encostar-se com presença, nomear com cuidado, é um ritual sutil de reconexão. É como acender uma vela num quarto escuro. A luz é pouca, mas basta para você lembrar onde está. A técnica que propomos aqui se chama escuta sem resposta. E ela é exatamente isso: sentir sem interpretar, observar sem julgar, respirar com intenção, como quem convida a alma de volta para casa. Inspirar o que é, expirar o que foi negado. E nesse vai e vem silencioso, algo começa a amolecer. A pele se aquece, o peito cede, a alma escuta. O corpo é o primeiro exilado quando o trauma acontece, mas também é o primeiro mensageiro quando a cura começa. E ele fala em gestos pequenos, um arrepio, um nó na garganta, um tremor súbito. São convites, são sinais. E quando você começa a escutar sem tentar controlar, o corpo entende que pode confiar. E aí, ele relaxa, ele volta a ser lar. Gabor Maté nos lembra que o corpo expressa o que a alma não conseguiu dizer. Por isso, ao tocar o próprio peito com respeito, ao respirar com intenção, ao sentir sem pressa, você não está apenas se acalmando, está se lembrando, está dizendo à sua alma: você pode voltar. Aqui está seguro agora. A alma volta quando o corpo é novamente lar. E esse retorno começa em gestos tão simples quanto sagrados. Um toque, uma respiração, um nome dito com verdade. Porque às vezes, tudo o que a alma precisa para voltar é saber que não está mais sozinha. Imagine por um instante uma casa antiga. Não qualquer casa, a sua. Uma casa com muitos cômodos, memórias e ecos. Mas há um quarto em especial. Um quarto trancado há muito tempo. Talvez você nem lembre como ele ficou fechado. Talvez ninguém nunca tenha te permitido entrar lá. Mas dentro dele está a sua alma. Sua alma, aqui, é como uma criança esquecida nesse quarto, sentada no canto, abraçando os joelhos, esperando que alguém volte, que alguém abra a porta, que alguém a veja, não como ela deveria ser, mas como ela é. E cada vez que você ignora sua intuição, cada vez que você engole um choro, cada vez que você diz: não posso sentir isso agora, a porta se fecha um pouco mais, não por maldade,
mas por medo, por proteção, por sobrevivência. Você fez o que precisava para continuar. Mas agora, talvez esteja pronto para voltar. Não com pressa, não com força, mas com presença amorosa. E a verdade é que o reencontro não exige chaves externas. Ele não depende de alguém te salvar, nem de um evento mágico acontecer. Ele só precisa de você, aqui, presente. Se você parar e escutar profundamente, talvez perceba o sussurro vindo de dentro daquele quarto. Uma frase simples, mas carregada de verdade. Eu ainda estou aqui. A alma, mesmo exilada, não foi embora. Ela só se recolheu no único lugar onde poderia continuar sendo verdadeira, no silêncio de dentro. Há uma frase que ecoa como um lembrete sagrado. Se você não ouvir o sussurro da alma, o corpo grita. E quantos gritos seu corpo já deu? Em forma de dor inexplicável, em forma de ansiedade sem razão, em forma de exaustão que não passa. São gritos pedindo presença, pedindo escuta, pedindo amor. Gabor Maté fala com clareza. O corpo fala o que a alma não teve permissão para dizer. E talvez agora, com mais maturidade, com mais compaixão, você possa ser esse alguém que escuta, que abre a porta, que entra no quarto não para cobrar, mas para acolher, que diz à sua criança alma: você não precisa se esconder mais, eu te vejo. Esse quarto trancado não é um lugar de fraqueza, é um templo, um lugar sagrado dentro de você, onde a sua verdade mais profunda ainda respira, mesmo em silêncio. E quando você entra ali com reverência, com humildade, com sinceridade, algo muda. A alma começa a sair do exílio e o reencontro começa a acontecer, não como explosão, mas como brisa, como reconciliação. Você não precisa arrombar a porta, basta sentar-se diante dela e dizer: eu voltei, e desta vez eu fico. Talvez você tenha se dedicado com afinco à própria cura, tentado métodos, lido livros, feito cursos, seguido práticas, buscado respostas. Talvez tenha sentido, em algum momento, que precisava resolver tudo, curar tudo, rápido, para então, enfim, viver em paz. Mas, e se essa urgência também for uma forma de fugir de si? Há um tipo de desespero que se disfarça de autoconhecimento, um tipo de ansiedade que veste o manto da espiritualidade, a compulsão por melhorar, a pressão por ser mais consciente, mais elevado, mais curado. Mas, por trás disso, muitas vezes, há apenas uma não aceitação radical de quem você é agora. Um autoabandono disfarçado de jornada interior. E aqui nasce um paradoxo, porque a alma, ela não volta com pressa. Ela não volta quando é cobrada. Ela não volta porque você quer se consertar. A alma volta quando você para de exigir que ela volte perfeita. Quando você a convida para casa, mesmo que cheia de cicatrizes, mesmo que ainda assustada, mesmo que imperfeita. A cura não é um destino, não é um lugar onde, um dia, tudo estará resolvido. A cura é um espaço interno onde você pode respirar, sem máscaras, onde a dor não precisa ser escondida, onde o medo pode existir sem ser condenado, onde a tristeza é tratada como parte, não como erro. Gabor Maté nos mostra que a maior fonte de sofrimento não é o trauma em si, mas a recusa contínua em olhar para ele com compaixão. Quando paramos de tentar vencer a dor e começamos a escutá-la, ela começa a mudar de forma. Não por esforço, mas por entrega. A entrega sentida, não como resignação, mas como acolhimento do que é. A alma não quer que você se ilumine. Ela quer que você se permita. Permita sentir, mesmo que doa. Permita parar, mesmo que o mundo diga que não. Permita escutar,
mesmo que o silêncio traga lembranças difíceis, porque no centro desse silêncio está você. E é nesse gesto silencioso de parar de tentar ser outro e começar a habitar o que já é, que a cura verdadeira começa. Não como milagre, mas como retorno. O reencontro é menos um fazer e mais um permitir. Permitir que a vida passe por você sem precisar se defender o tempo todo. Permitir que a alma se manifeste, mesmo sem garantias. Quando você para de tentar curar, começa, enfim, a escutar. E é nesse espaço sagrado de escuta que a alma reconhece o caminho de volta. Porque ela nunca quis perfeição. Ela só queria casa. Talvez você tenha acreditado, em algum momento, que havia algo de errado com você, que sua sensibilidade era fraqueza, que sua dor era exagero, que sua confusão espiritual era falha de fé. Talvez tenha olhado para dentro e visto apenas ruídos, fragmentos, silêncios, e pensado, perdi minha alma. Mas não, a alma não te abandonou. Ela apenas cansou de não ser ouvida, cansou de gritar em vão, cansou de ser abafada por exigências, por máscaras, por medos. E então ela se calou, se recolheu e esperou. Esperou que você voltasse para si, não com respostas prontas, mas com presença, com humanidade, com amor. Gabor Maté nos ensina que a verdadeira doença da alma é a desconexão, não apenas do outro, mas da própria essência. E que a cura, por mais complexa que pareça, começa quando nos voltamos para dentro com escuta honesta e sem pressa. Quando paramos de tentar parecer bem e começamos a admitir o que ainda dói. A alma não é um ideal a ser alcançado. Não é uma meta espiritual, nem um prêmio por bom comportamento. A alma é uma parte viva de você. A parte que sente, que intui, que sonha, que pulsa mesmo quando tudo parece parado. A parte que sussurra sob o barulho da sobrevivência. Ela não precisa que você a corrija, só precisa que você a abrace. Bruce Lipton, com sua visão sobre o poder do ambiente interno, nos lembra: o que você acredita sobre si molda o corpo que você habita. Se você acredita que está quebrado, viverá com culpa. Se acredita que está voltando para si, mesmo entre dores, viverá com esperança. O reencontro não depende de encontrar algo novo. Ele depende de parar de rejeitar o que já está aí, dentro. E se há algo que a alma mais deseja, é o retorno à sensibilidade. Permitir sentir, mesmo que confunda, mesmo que doa, mesmo que você ainda não saiba o que fazer com tudo isso. Sentir já é um ato de cura, já é um ato de coragem, já é um recomeço. A prática diária e silenciosa de escutar o seu corpo, de nomear a sua dor, de dar espaço à sua humanidade, é por si só espiritualidade. Não uma espiritualidade que foge da terra, mas que a habita, que aceita a sombra, que honra os processos, que transforma o ordinário em sagrado. Você não precisa esperar estar pronto para se reencontrar. Você só precisa estar disposto a não se abandonar mais. E isso, por si só, já muda tudo, porque a alma volta. Não quando você se ilumina, mas quando você escurece com consciência e decide, enfim, permanecer. Se essa jornada silenciosa tocou algo dentro de você, se em algum momento você sentiu que foi visto, escutado ou compreendido, eu te convido a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras almas que, assim como você, estão cansadas de sobreviver sem sentir. Se quiser, compartilhe nos comentários o que mais ressoou em você. Sua história pode ser o espelho que alguém precisa para se reconhecer. E se este vídeo fizer sentido para alguém que você ama, compartilhe. Às vezes, uma palavra enviada com intenção pode ser o fio que liga de volta ao coração. A alma não precisa de respostas. Ela precisa de espaço para respirar.